Bom dia, bom dia. Você que está nos acompanhando, graças a Deus. Agora são 7h01. Manhã de sexta-feira, sextou, ok? Final de semana se aproximando. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você que nos acompanhava a partir das 6 horas da manhã através da nossa web rádio. Agora também você nos acompanha através das nossas redes sociais, o Facebook e também canal no YouTube, Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu peço que todo espírito de enfermidade seja repreendido nesta manhã, todo espírito de desânimo, de contenda, de inveja, ó Deus, e como também todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Pai. Que a Tua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nesta manhã eu queria falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Eu quero ler com vocês aqui em Mateus capítulo 14, versículo 15 ao 18, que diz assim: Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam ir embora. Dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. O relato da multiplicação dos pães e peixes aqui em Mateus, ela é relatada no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Nós lemos do 15 ao 18. É um dos milagres mais conhecidos e significativos no ministério de Jesus. Após a notícia da morte de João Batista, Jesus buscou um lugar isolado para orar. Mas uma multidão o seguiu. E movido pela compaixão, Jesus curou os doentes entre eles, e quando chegou a hora da refeição, multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E após todos terem se saciado, sobraram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pães. Então, em cima dessa exegese, eu tenho alguns pontos para trazer. O primeiro ponto é a compaixão de Jesus. A notícia da morte de João Batista, no versículo 13, diz assim: E ouvindo Jesus isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. Veja que Jesus pegou um barco e atravessou para o outro lado. E o povo, sabendo que Jesus estava mesmo longe, o povo saiu, deu a volta pela cidade, andando, contornando até onde Jesus estava. O povo pagou um preço para estar perto de Jesus. Isso é uma lição muito importante para nós nos dias de hoje. As pessoas não pagam preço para estar com Jesus. Pagam preço para ter um cargo, pagam preço para seguir homens, mas não pagam preço para seguir Jesus.
E no versículo 14 mostra ali que Jesus curou enfermos. E o texto diz, abre aspas, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus enfermos. O sacrifício, ele precede os milagres. Agora a Bíblia diz que sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado e coração compungido. Coração quebrantado também. Ou seja, temer a Deus e o adorar em espírito e em verdade. Ok? E a compaixão de Jesus em nossas vidas é tremendo. Por quê? Porque Jesus continua a ter compaixão de nós e está disposto a nos curar e cuidar de nossas necessidades, assim como Ele fez na multidão naquele dia, há quase 2000 anos atrás. Ele é o mesmo. Ele não mudou. Ele tornou-se, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele não mudou. O segundo ponto que eu quero trazer nessa manhã é a multiplicação dos peixes e dos pães. O texto diz ali em Mateus 14,15, abre aspas, e aproximando-se a tarde, os seus discípulos aproximaram dele dizendo, o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Eu não sei se os discípulos saíram entre as multidões perguntando se eles teriam comida ou não. Mas eles chegaram com essa conclusão diante de Jesus. Jesus, o povo não tem o que comer. Despede elas porque estamos no deserto. Lembre-se que na abertura do texto ali, em Mateus 14:13, Jesus pegou um barco e saiu. E o povo seguiu pela margem até onde ele ia parar. O povo saiu andando. O povo largou tudo para seguir Jesus. Eles queriam estar perto de Jesus. Então isso quer dizer que eles não se preocuparam em fazer pães. Talvez não desse tempo a fazer os pães para levar, fazer algumas coisas para levar. Talvez não desse tempo. Então os discípulos chegaram com essa conclusão, que eles não tinham comida e precisariam ser despedidos para poderem irem comprar o pão. Mas aí, no versículo 17 do capítulo 14 de Mateus, eles disseram o seguinte, abre aspas, e eles disseram-lhe, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Tem um ditado que diz assim, o pouco com Deus é muito. Esse pouco com Deus é muito cumpriu-se aqui. E a Bíblia diz, seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. O que é essa fidelidade no pouco? É você ser fiel nos teus compromissos, com a tua família, não gastar com aquilo que não vai te trazer benefícios. Eu sempre comento aqui em casa, a Rosana, minha esposa, o Bruno, às vezes tem pessoas que gastam demais com coisa que não traz benefícios, é aquela satisfação aparente e mais na frente faz falta. Como, por exemplo, o pessoal que sai nas noitadas, coisas desse tipo. Aqui nós temos um exemplo que eles tinham 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão. O pouco com Deus é muito. Eles tinham que ter alguma coisa. A Bíblia diz assim, ninguém chegai-vos a mim de mãos vazias. Eles não estavam com as mãos vazias. Eles tinham 5 pães e 2 peixinhos. O que é que você tem para Deus multiplicar? O que é que você possui para Deus multiplicar?
Você está seguindo a Jesus de uma maneira genuína para que Ele multiplique o que você tem? Então, quando nós seguimos a Jesus de uma maneira genuína, Ele multiplica aquilo que nós temos. Eu lembro que quando eu saí do hospital, eu tinha gastado bastante dinheiro, porque eu e a Rosana nós tínhamos feito obras numa casa, na outra casa que nós tínhamos, que vendemos, e eu tinha gastado uma reserva, a Rosana também, e quando nós saímos do hospital para casa, ainda íamos começar a quimioterapia, eu não tinha dinheiro mais no banco, não tinha nada. A Rosana preparou um dossiê de tratamento, do início, quando eu baixei o hospital, tudo aquilo ali, exames, e nós fomos no INSS fazer apresentar a documentação e fazer uma inspeção de saúde, né? Eu tinha contribuído nos últimos 2 anos para o INSS, e a lei diz que quem contribuiu nos últimos 2 anos e pegou uma enfermidade grave tem direito a um benefício. Aí a Rosana agendou e eu fui lá. E no primeiro dia que eu fui, o médico não foi, só 1 mês depois. Mas quando eu cheguei lá no dia, né, de fazer a inspeção de saúde, estava com todos os documentos, o médico falou para mim assim: seu Dimas, hoje, às 21 horas, o seu benefício vai estar lançado. E eu ganhei 9 meses de benefício. Sabe? Tava tudo certo, não tinha nada errado. Aqui estava tudo certo com aquela multidão, porque elas seguiram Jesus de perto. Todos os enfermos, o texto diz, que estavam no meio daquele povo foram curados. E eles apresentaram aos discípulos, um jovem, 5 pães e 2 peixes. Eles tinham alguma coisa. Lembra do ditado que eu falei? O pouco com Deus é muito. E Jesus deu graças, abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes e deu para alimentar toda a multidão. E exatamente no versículo 19 e 20, que diz assim, abre aspas: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, sobre o campo, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Eles se saciaram daquilo que eles tinham. Lembra a mulher do azeite? O profeta Eliseu chegou lá e ela falou, e Eliseu falou: o que é que tens? Ela disse: eu não tenho senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer para os meus filhos e vamos morrer. O profeta Eliseu falou: não, faz para mim. Depois ele falou: traz as panelas e deita o azeite nas panelas, encheu. Vai lá e pega com teus vizinhos umas panelas. Deus usou o profeta para multiplicar o que ela tinha. O que é que você tem para colocar nas mãos de Deus para Deus multiplicar? E assim como Jesus multiplicou os pães e peixes, ele também provê abundantemente em nossas necessidades físicas e espiritual. A última lição que eu quero, o último ponto aqui, é a lição da abundância. No versículo 20 o texto diz assim: e comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 12 cestos cheios de pedaços. Aqui nós temos a generosidade de Deus. Deus não apenas supre nossas necessidades, mas frequentemente nos abençoa com abundância para que possamos compartilhar com outros. Talvez você não tenha feito isso,
sabe? Então, Deus nos ensina isso aí, a lição da abundância. Como podemos ser instrumentos de bênção? Como? Nós podemos seguir o exemplo de Jesus, sendo generosos, compartilhando o que temos com os necessitados que estão ao nosso redor. Eu gosto de compartilhar a palavra. A Bíblia diz: de graça dai, que de graça recebeste. Eu recebi de graça. Jesus usou alguém para pregar para mim, há muitos anos atrás. E hoje eu faço isso. Outro dia alguém perguntou para mim se esse projeto era da igreja. Eu falei: não, esse projeto é meu e da minha família. Tanto é que esse estúdio novo aqui que você está acompanhando está dentro do meu quarto. É onde eu gosto de estar, em casa e compartilhando aquilo que eu ganhei. Então aqui ninguém investe em equipamento, igreja nenhuma investe, sabe? Eu e Deus. Só eu e minha família sabem do que passamos. Então o que é que nós podemos concluir aqui nessa manhã? Concluir que a história da multiplicação dos pães, dos 5 pães e 2 peixes, nos lembra do amor, compaixão e o poder do nosso Senhor Jesus. Então, quando nós enfrentamos situações difíceis, com uma multidão faminta naquele dia, podemos confiar que Jesus é capaz de multiplicar o que temos e suprir todas as nossas necessidades. A compaixão de Jesus não conhece limite e Ele está sempre atento às nossas necessidades físicas e espirituais. Jesus está atento. Ele não apenas nos supre, mas frequentemente nos abençoa com abundância para que possamos compartilhar com os outros. Então, assim como sobraram 12 cestos cheios de pedaços, Deus nos chama a ser instrumentos de sua generosidade. Então que possamos aprender com essa história a confiar em Jesus em todas as circunstâncias e a compartilhar suas bênçãos com os necessitados ao redor. Que nossas vidas sejam marcadas pela compaixão, generosidade e fé em nosso Salvador e Senhor Jesus. Aquele que pôde multiplicar o que temos e nos sustentar em todas as tempestades da vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva,